Em outubro de 1517, um fato marcou o cristianismo. Martinho Lutero publicou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Lutero propôs várias modificações na doutrina da Igreja Católica. A Reforma Protestante teve 5 pilares, chamados de solas, somente em português. O programa Mente Aberta, em comemoração aos 500 anos da Reforma, está fazendo um especial abordando as 5 solas. No programa de hoje, o pastor Fernando Herculano fala da Solus Christus, em português, somente Cristo. Confiram Mente Aberta, que começa agora. E o nosso programa Mente Aberta de hoje, na nossa série sobre a Reforma Protestante, as 5 solas da Reforma, é sobre Solus Christo. E eu tenho o prazer de receber aqui o professor Fernando Herculano, professor de Teologia, para nos explicar o que é esse princípio da Reforma, Solus Christo. Professor, seja muito bem-vindo. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo para falar sobre Solus Christo. O que é isso? É a expressão latina, não é isso? Muito obrigado, é um prazer participar desse assunto de tão relevante importância. Solus Christus é realmente uma expressão latina, é uma das 5 que alguns dão o nome de ou pilar da Reforma, ou lemas da Reforma, né? Mas a gente poderia dizer que seria, de certa forma, esses 5 pontos, uma certa sintetização daquilo que é a teologia protestante. Solus Christus, né? Esse que é o nosso ponto da conversa de hoje, aponta, sobretudo, para a suficiência de Cristo. É claro que para a gente compreender essa suficiência de Cristo, nós temos que, de certa forma, reportar para a conjuntura da ocasião da Reforma, quando que a Igreja ainda ela tinha uma maneira diferente dessas para a salvação e para se chegar a Deus, né? Havia, por exemplo, a mediação de Maria, a mediação dos santos, as vendas das indulgências, o sacerdócio como mediador, tantas outras coisas. E então esse lema, ele realmente se torna significante e muito, mas muitíssimo importante, apontando para essa suficiência de Cristo. Todas essas coisas que eu acabei de citar, e outras que eu também não citei, elas são totalmente desnecessárias, mas fazia parte da rotina, da doutrina, do corpo doutrinário da Igreja Romana. Então, somente Cristo para religar o homem a Deus, somente Cristo como mediador, somente Cristo como Salvador. Esse, portanto, é um dos pilares da Reforma Protestante, né? Na verdade, é uma revisitação da doutrina ortodoxa, já praticada nos primeiros séculos pelos pais da Igreja. A Igreja Romana, ela perde esse referencial e a proposta do protestantismo, né? O protestantismo, ou seja, um movimento de protesto contra aquele momento da Igreja. Não era um simples momento, na verdade, eram séculos já acumulados de afastamento daquilo que nós chamamos de doutrina ou teologia ortodoxa, tradicional, aquela praticada pelos primeiros cristãos e, sobretudo, baseada nas Escrituras. Então, dessa forma, é um protesto contra todas essas doutrinas, de afastamento dessa doutrina ortodoxa, e a proposta de Cristo. Na verdade, é a cristologia bíblica, não é uma inovação, não é nada novo, mas é um retorno para as Escrituras, né, um dos pontos da Reforma, que aponta a suficiência de Cristo para a salvação e mediação do pecador com Deus. Então, Solus Christo, ou Christus, né, é um pilar que fala de soteriologia, de salvação. Sim. Porque eu lembro o nome de uma escola, quando era criança, o nome dessa escola era até de educação infantil, chamava-se Nossa Senhora Medianeira. Era uma escola, obviamente, católica romana. E muitos nem conseguem associar isso à salvação. Mas o termo Nossa Senhora Medianeira, o medianeiro aí entra como mediação. O outro termo também que é usado pela Igreja Romana é que o Papa é o Supremo Pontífice, né?
Lutero, quando ele falou que é só Cristo, ele estava indo contra princípios importantes da Igreja Romana, né? Porque a mediação pelo Papa por Maria, por exemplo. Obviamente. A própria figura do Papa, não que Lutero tenha contestado, até ao contrário, ele de certa forma não, ele era submisso à autoridade papal, obviamente. Tanto é que ele disse que se provasse que ele estava errado no que diz respeito às Escrituras, às suas defesas, ele se arrependeria. Retrataria, não há dúvida quanto a isso. Mas, na verdade, o papel do Papa, como esse pontífice que faz a ponte entre o pecador e Deus, essa autoridade suprema que, na verdade, fica igual à autoridade das Escrituras, porque dentro da doutrina católica, o Papa, ele na verdade, ele assenta na cadeira de Pedro, segundo eles, quer dizer, ele é sucessor, então ele tem autoridade igual. Mas nós vamos ver que Pedro, o apóstolo, ele não teve essa autoridade, ele não foi mediador, absolutamente, ele foi apóstolo. Mas Pedro não foi o primeiro Papa? Estou provocando, é claro. Biblicamente não, porque ele era, eu digo aqui apenas, não diminuindo, mas ele era um dos 12 apóstolos, foi um dos principais líderes. Mas, por exemplo, durante o primeiro século, que é o século apostólico, em que foi escrito todo o Novo Testamento, Pedro e nenhum dos outros apóstolos, ou Paulo, que atingiu, vamos dizer assim, foi para fora do mundo judaico, atingiu o mundo gentílico, nenhum deles tinham esta posição, seja de pontífice, seja de uma autoridade que representava os outros apóstolos, absolutamente. Eles tinham aquela autoridade que o cristianismo sempre preserva, de respeitar e dar honra aos líderes que falam em nome do Senhor, e até hoje nós preservamos esse respeito. Mas esse respeito de representar uma pessoa diante de Deus, não. Inclusive, o cristianismo, desde suas origens, ele não tem aquele sacerdócio que havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdócio era, de certa forma, um mediador. No Novo Testamento não existe esse sacerdote. No Novo Testamento existem os pastores. Os pastores, ou seja, são aquelas pessoas que ensinam, que apacentam e que, sobretudo, se tornam exemplo para o rebanho, mas nunca estão entre o cristão ou o pecador e Deus. Eles não fazem, ou nós não fazemos a mediação. Para esse lugar só cabe uma figura, que o Novo Testamento, na verdade, abundantemente diz: Jesus Cristo é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, assim diz o próprio apóstolo Paulo, né? E o próprio Pedro também, na sua carta, ele diz que Jesus, ele é a pedra rejeitada pelos construtores. Então a pedra é Jesus, ou seja, sobre o qual a edificação é realizada. Então, na verdade, quando nós falamos sobre Maria, que Maria também não é mediadora, segundo as Escrituras, ela de fato não é, ela foi a mãe do Salvador, de Jesus, mas ela de modo algum, e texto algum do Novo Testamento, aponta Maria também como uma possível mediadora. Só há um. É dessa maneira mesmo que o Novo Testamento se refere. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E os outros santos também que são instituídos posteriormente pela Igreja Católica, na Idade Média, eles também que de certa forma a posição deles é de mediadores, na verdade também a Bíblia de modo algum aponta para isso. Então, somente Cristo. Eu já ouvi uma frase que achei bem interessante, era mais ou menos assim: peça à mãe que o filho atende. Essa frase, peça à mãe que o filho atende, é uma tese de que ao invés de você ir direto para Jesus, você pede para Maria, que ela intercede a Jesus. Exato. Qual o problema teológico dessa expressão? Na verdade, essa expressão, a origem dela é lá naquele primeiro milagre público de Jesus, né? A transformação de água em vinho. As pessoas ali primeiro foram reclamar com Maria, e Maria, por sua vez, foi falar com Jesus, e depois houve o milagre, o seu primeiro milagre público. Mas ali era uma questão, Maria era uma pessoa próxima de seu filho, obviamente. Maria, inclusive, era uma das seguidoras de Jesus.
Maria, Maria Madalena, outra Maria. Então havia mulheres, os 12 apóstolos e outros demais discípulos. Então ela era uma pessoa que caminhava, que peregrinava de cidade em cidade, seguindo seu filho que era o mestre, que ensinava e trazia uma nova mensagem. Então ela estava também nesse corpo de trabalho, servindo a Jesus. E obviamente ela recebe uma reclamação e leva a Cristo. Mais do que natural, alguém que intercede por uma questão que alguém não teve acesso. Só que tem um porém: Maria, como todos os seres humanos, passa pela morte. Então, a Bíblia não dá a nós a mínima condição, autoridade, indicação, ensinamento para fazermos consultas a pessoas que já falecidas, mortas. Por isso que não podemos fazer orações ou rezas a santo algum, e também não a Maria. Isso não diminui o tamanho de Maria, a importância de Maria, a santidade dela. Isso não diminui. É porque o que eu estou negando aqui é algo que a própria Escritura não afirma. A própria Maria não reivindicou, e ninguém na Bíblia reivindica essa autoridade para ela. É uma autoridade reivindicada a posterior pela própria Igreja Católica. E nem nos primeiros séculos da Igreja cristã, sobretudo ainda quando a Igreja era perseguida pelo Império Romano, isso não era uma doutrina da Igreja. Então, portanto, quando nós falamos isso, os protestantes, os evangélicos dizem isso, nós não estamos diminuindo a importância de Maria, mas apenas falando o local dela. Maria é como o próprio anjo que apareceu para ela, né, fazendo a anunciação. Exatamente. O anjo chama de muito agraciada. Ela foi agraciada, ela recebe uma bênção de Deus por ser a geradora do Filho de Deus. E então, ela, nesse texto que ela fala que a alma dela agradecia ao Senhor. Ao meu Senhor, e meu espírito, né, se alegra no Deus, o meu Salvador. Ela se referia àquele que ela geraria. Então, ela também tinha noção dessa verdade, dessa revelação bíblica, né? Então, por isso, nós não diminuímos Maria por dizer isso, por colocar apenas Jesus no centro e como o único mediador, aquele enviado para salvar. Então, a doutrina da salvação, ela não passa por Maria, ela não passa por ninguém, absolutamente, nem pelos apóstolos, apenas Jesus. Então Lutero, quando ele, durante a reforma, né, porque a reforma não foi um ato, não foi só a fixação das teses, as 95, na porta da capela de Wittenberg, né, foi todo um processo. Ao dizer que a salvação é só por Cristo, Lutero acabou mexendo em alguns valores importantes da Igreja Católica. Ele mexeu com poderes, não mexeu? Obviamente. Na verdade, o que incentiva as teses de Lutero, as 95 ali na porta do castelo de Wittenberg, na verdade virou o marco, né, da reforma. Mas nós temos que lembrar que antes de Lutero, haviam já, até alguns séculos anteriores, os pré-reformadores, que vinham nessa mesma linha de combater essas doutrinas, digamos, equivocadas, errôneas em relação às Escrituras e à ortodoxia da Igreja. Mas Lutero, na verdade, ele assusta e cai mais em si quando ele vê os pregadores das indulgências, quando ele também vai a Roma e vê aquele afã de arrecadação monetária para a construção da capela de Roma. Então, na verdade, tanto é que o protesto de Lutero, as chamadas 95 teses, elas vão bater muito mais na questão das indulgências. Obviamente, ele atingiu a Igreja Católica. Sem dúvida, ele não sabia da dimensão daquele movimento que, na verdade, não começa com Lutero. Eu já falei dos pré-reformadores, né? Mas, na verdade, ele foi certamente foi a principal personagem, até porque ele conseguiu uma notoriedade maior que todos. A data, o marco do 17, né, de 1517, 31 de outubro de 1517, né? Ele alcançou uma notoriedade maior,
pelo momento, a data comemorativa da igreja aconteceu antes do dia de Todos os Santos, um momento de peregrinação. Ele coloca na porta da igreja como um lugar público em que as pessoas poderiam ver as suas teses, e também foi divulgada essas teses para todos os lugares. Então, na verdade, ele atinge o centro da Igreja Católica. Quer dizer, ele vem de encontro a todas as doutrinas, aquelas que ele condenava como errôneas, e ali a fixava ali na porta daquela igreja. Então, obviamente que ele abala a igreja. E o mais importante é que ele realmente abala a igreja, mas ele vai encontrar aliados. Havia uma insatisfação de alguns estados em relação à igreja. Ele vai achar aliados nesse sentido. Eu quero explorar isso, então, depois do intervalo, porque me parece que essa aliança, esse apoio dos príncipes alemães, principalmente, foi essencial para o sucesso da Reforma Protestante. Mas o senhor vai falar para mim depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos rapidamente com o nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando sobre a tese da reforma, o princípio da reforma dos solos cristos, com o pastor Fernando Herculano. Pastor, você estava comentando, no final do primeiro bloco, sobre essas alianças, esses apoios que Lutero teve para continuar no seu processo de tentar reformar a igreja. Vamos lá, como é que foi isso? A conjuntura política que também, de certa forma, ajudou o andamento da reforma protestante. Alguns estados europeus, a gente tem que lembrar, às vezes, para as pessoas que não estão muito inteiradas dentro desse assunto, a reforma foi um evento europeu, não é isso? Obviamente que na época ele estava restrito à Europa, mais tarde ele foi, na verdade, difundido para outros lugares. E havia alguns estados, como por exemplo o alemão, que deu na verdade, esse empurrão, essa força e proteção a Lutero para continuar com as suas defesas. Estavam insatisfeitos com a Igreja Católica, que na verdade tinha um poder exacerbado, exagerado, de modo que adquiria muitas terras, se enriquecia nesses próprios territórios desses estados e assim por diante. Os príncipes, os reis, na verdade, insatisfeitos com essa relação com Roma, protege Lutero, né? Eles, estavam mais olhando para a situação política, mas usam a própria reforma e as defesas de Lutero para talvez alcançar aquilo que alcançaram, que foi uma liberdade em relação a Roma, ainda que, de certa forma, houve muitas guerras na Europa decorrentes da reforma protestante, católicos e protestantes, mas sem esse apoio de alguns estados, é bem provável que a reforma não aconteceria. O Lutero provavelmente seria morto, como aconteceu com pré-reformadores. João Hus, por exemplo, ele foi morto, foi condenado e foi morto. Lutero certamente seria também, mas ele foi protegido na Alemanha. Eu posso dizer, então, que o termo reforma protestante é um termo duplo. Eu posso dizer que Lutero foi mais para a reforma e o protesto foi mais do pessoal que apoiava. Um protesto contra Roma. Talvez seja por aí, né? Sim. É claro que desde a sua fixação das 95 teses já era um movimento, não era um movimento, era um protesto pessoal. Ele sabia que não era só ele que pensava assim, daquela maneira, desde os pré-reformadores e pessoas da sua época. Mas já foi um protesto. Mas não era um protesto só religioso, ele acabou sendo político também, principalmente quando esses estados dão apoio à reforma. E, obviamente, isso gera uma ruptura com Roma, com o Papa, obviamente. Então, é um protesto realmente que surtiu efeito, que muda o cenário mundial, que muda o desenho da Europa, obviamente. Então, ao propor solos Christus, como um dos princípios da Reforma Protestante, Lutero estava, num certo sentido, dizendo, se é só Cristo, não é o Papa. E isso gerou um problema, então, político, não tinha jeito. Ali era o Sacro Império Romano-Germânico, né? Já naquela época, né? Exatamente. Gerou realmente essa questão.
Tanto é que a Reforma Protestante, é claro que a Reforma Protestante não foi um movimento totalmente unificado que aconteceu em um lugar apenas. Aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então não é um movimento, a gente pode dizer dessa forma, né? Mas o que gerou isso, não há dúvida, foi a postura da Igreja Católica. Tanto doutrinariamente quanto politicamente, gerou isso. Por isso que a reforma, ela na verdade tem elementos diferentes de um estado para outro, como por exemplo, na Alemanha, na Suíça, com Calvino sobretudo, é diferente, não há dúvida quanto a isso. Mas é um movimento que realmente gerou algo de muito novo contra a Igreja Católica, e como a gente estava falando, que era um protesto contra a autoridade papal, tanto é que no meio protestante não existiu mais essa figura central de um homem, de um líder mundial, e nem no mesmo estado, nunca mais aconteceu isso. Por quê? Porque na história passada, por exemplo, primeiro século, não tinha alguém que fosse o líder. Depois, na chamada patrística, os primeiros séculos da Igreja cristã, não tinha um líder. A igreja, ela tinha aquela liderança pastoral e não centralizada, como foi a liderança católica, que o protestantismo tanto, vamos dizer assim, combateu e reprovou, de modo a não repetir essa mesma questão. Porque o movimento ele se tornou um movimento heterodoxo e às vezes diferente em vários territórios da Europa e no mundo hoje também, né? No caso, as teses pregadas na capela, na porta lá de Wittenberg, eu tive curiosidade de ler e eu antes de começar a estudar a história da igreja, eu pensava que eram assim, 95 teses completamente distintas umas das outras, como se fosse a Constituição do Brasil, não é? Bem diversa, falando de diversos aspectos. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, mas quase que basicamente só se fala de contra a venda de indulgências. Essa questão da crítica de Lutero à venda de indulgências, ela é, num certo sentido, defender só Cristo, não é? Porque o que era a venda de indulgências? Não era transferir a salvação para um outro caminho que não fosse Cristo. É óbvio que a gente vai aí tocar num outro sola, que é a sola gratia, né? Só a graça e também só a fé. Mas vamos pensar primeiro em só Cristo. Quando a igreja autoriza Tetzel, por exemplo, a vender indulgências, ela está dizendo o seguinte, então eu, igreja, tenho a chave da salvação, não é Cristo. Exatamente. Então, na verdade, as 95 teses, a maior parte, o assunto é esse. Contra a venda de indulgências. Porque a venda de indulgências, ela, na verdade, ela fere o principal sentido do cristianismo. O principal sentido do cristianismo é a restauração, a reconciliação do pecador com Deus. E eles exatamente estavam ferindo esse principal ponto do cristianismo. Quando eles concediam uma carta de salvação, ela era comprada, adquirida mediante pagamento, né? Isso é indulgência. Isso é indulgência. Indulgência é perdão, né? Exatamente, é o perdão. Quer dizer, é um documento que prova que eu fui perdoado pelo Papa. Mas eu paguei por esse documento. Então, quer dizer, é um documento. Mas espera lá, o Papa, ele pode legislar no céu? Essa é a questão. Ele pode legislar no céu, no inferno, no purgatório? Ele pode legislar além dessa vida? Ele tem essa autoridade? Exatamente, absolutamente, ele não pode, e ninguém pode. Na verdade, por isso que é repetitivo isso, é o principal ponto do cristianismo, a salvação. Jesus veio especificamente para a salvação, para salvar o que se havia perdido. Então, portanto, a igreja, ela faz com que as pessoas estivessem cegas em relação à verdade e cria um novo método de salvação. Eles poderiam salvar as pessoas que já estavam no purgatório, inclusive o purgatório ele foi um lugar criado entre o paraíso e o inferno, um lugar que biblicamente não se existe, mas foi criado um lugar para que de lá pudesse se tirar as pessoas para o paraíso. Então, isso aí é a questão das indulgências. Então, Você comprava
o salvo-conduto para um parente seu, por exemplo, que eventualmente estivesse no purgatório. Que já morreu, por exemplo, que já morreu. Então, na verdade, isso aí é o que mexeu demais com Lutero. E é dentro disso que os solos cristos vêm firmar esse princípio da salvação. Mas você citou a graça e a fé. Por exemplo, a fé. A fé não é um elemento separado. A fé é a fé no Salvador, porque fé por si só é nada, é misticismo. Também não adianta nada. E uma graça que nessa graça não possui Cristo, ela também não é nada, não é mais graça, portanto. Então, na verdade, a centralidade de tudo isso é Jesus. Esse é o principal ponto. É Jesus, ele é a centralidade. Inclusive, o próprio Deus fez com que tudo, o apóstolo Paulo aos Colossenses diz isso, tudo convergisse para ele, Jesus. Então, ele é a expressão máxima de Deus, ele é a expressão máxima da graça. E toda a fé do homem, para ser real e verdadeira, ela tem que ser dirigida a Cristo, senão ela não teria nenhum significado, nenhum sentido. No caso, 1517, né, reforma, 500 anos, que a gente comemora agora, mas pensa 1517, aí no mínimo 1000 anos, pouquinho mais da conversão de Constantino, quando a igreja se institucionaliza. Agora, naquela época da conversão de Constantino, um pouquinho antes, e mesmo naquela época, alguns concílios foram feitos pela igreja que tinham como uma das principais discussões e afirmações exatamente a cristologia, né, o pastor Fernando? Então, me parece que Lutero também resgata isso, resgata os credos, não é verdade? A Bíblia, na verdade, ela aponta essa cristologia. E os primeiros concílios, eles, na verdade, reafirmam esses concílios. Mas depois de algum tempo, toda essa tradição, ela é mudada. É aí que eu me referi à ortodoxia, que é a crença lá primitiva, a crença dos primeiros cristãos, né? O estudo dos primeiros teólogos, mas depois ela é mudada. Essa doutrina da salvação, a cristologia e a soteriologia, ela é totalmente deturpada e mudada. Ao longo da Idade Média. Ao longo da Idade Média. Quer dizer, e logo já no fim da Idade Média que começam os movimentos de pré-reformadores. Agora, é importante, antes que a gente termine, citar uma coisa. Comemoramos os 500 anos da Reforma, um protesto inteligente, bíblico, que defendia esse tradicionalismo cristão. Nós vivemos num tempo que nós, mais uma vez, estamos quase que voltamos à estaca zero, à Idade Média novamente, no que diz respeito à fé cristã. Novamente, os movimentos hoje mais novos, no Brasil sobretudo, mas é claro que isso acontece, esse movimento acontece no mundo inteiro, estão mais uma vez tirando Cristo do centro, da convergência de todas as coisas. E aí nós vamos ver novamente o misticismo entrando, que acontecia na Idade Média, as questões materiais, como a venda de coisas, de bugigangas, de novo aí, os métodos inovadores de salvação voltando novamente. Quer dizer, em 500 anos, um movimento brilhante, especial, que mudou o mundo, mas ele está sendo perdido novamente para aquilo que foi condenado na própria Idade Média. Então estamos precisando de uma nova reforma, pelo menos no tocante a solos cristos. A gente precisa, só que hoje é mais difícil do que naquela época. Por quê? Porque naquela época tinha uma igreja só. Hoje nós temos milhares de igrejas, então não é possível atingir todas as igrejas, não é possível. Então, reforma, a gente pode já pensar nesse sentido, não é possível. E a Bíblia aponta para a apostasia, para um tempo de confusão. Então, reforma, jamais. Ela deve ser vivida, então, naquele meio ainda que tentam manter essa ortodoxia, esse tradicionalismo. Nós precisamos mantê-lo, revigorá-lo, para que a nossa fé não se dilua nesse misticismo, nesse sincretismo que é tão presente e real nos nossos dias. Resgatar os solos cristos nas nossas igrejas locais. Somente Cristo, como João Batista já dizia, ele apontava somente para ele. Nós temos que apontar somente para Cristo. Ele é a resposta de Deus para nós. Amém. Pastor, obrigado, meu querido. Quero agradecer também você que assistiu essa entrevista com o pastor Fernando Herculano sobre solos cristos, esse princípio importantíssimo da reforma protestante.
Que o Senhor te abençoe e convido você. Nós temos mais programas sobre reforma aqui no Mente Aberta. Eu conto com você nos próximos programas. Que Deus te abençoe e te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.